Muito bem, pessoal, agora nós vamos tratar do último princípio expresso no caput do 37 da Constituição Federal, que é o princípio da eficiência. Nós vamos ver que o princípio da eficiência, inclusive, ele é o mais recente no texto constitucional. Quando a Constituição foi promulgada lá em 88, havia apenas 4 princípios expressos, e a eficiência somente foi alçada ao texto constitucional lá em 98 por meio da emenda constitucional de número 19. Tá? E, à época, nós passamos por uma reforma administrativa do Estado. O Estado brasileiro, havia um sentimento de que ele seguia de modo muito apegado ao modelo burocrático de administração pública. E aqui, a emenda 19, e a própria inclusão da eficiência enquanto princípio constitucional, decorreu de uma tentativa de deixar a administração pública mais próxima da administração gerencial. Então, a ideia aqui é que não basta a administração pública seguir a lei. Não basta atender ao princípio da legalidade, que era a grande ideia por trás da administração pública burocrática. Além de não descumprir a lei, além de agir segundo a lei, é necessário que a administração pública traga resultados. É necessário que os serviços públicos prestados eles tenham qualidade, que os processos administrativos, que a atuação administrativa de um modo geral seja célere, que a administração pública se preocupe com os desperdícios, que ela reduza os desperdícios. Então, todas essas dimensões, todas essas ideias, elas decorrem aqui do princípio da eficiência, administração pública cada vez mais gerencial. Belezinha? Olha só. Vamos agora sistematizar tudo aquilo que é comumente exigido em provas quanto ao princípio da eficiência. Então vem aqui comigo na tela, nós já vimos, o princípio da eficiência foi inserido na Constituição lá em 98, por meio da emenda 19, tá? A tentativa de implantação da administração pública gerencial, beleza? Nós tivemos ali basicamente 3 momentos, em termos de modelos de administração pública. Nós tivemos ali a administração pública patrimonialista, confusão ali entre o que é público e o que é privado, tá? Que foi sucedido ali pelo chamado modelo burocrático de administração pública, deve-se seguir a lei, distinguir ali o que é público e o que é privado, tá? Mas não basta de maneira inerte a observância do texto legal, é necessário que a administração gere resultados. Também? E aí é que nós passamos esse mantra da administração pública gerencial. O que você precisa saber para fins de prova? Inicialmente, isso aqui, estas expressões-chave ligadas ao princípio da eficiência, como presteza, perfeição na atuação do poder público, rendimento funcional dos servidores públicos, busca de resultados, produtividade, redução de desperdícios. Então, são todas ideias ligadas à eficiência da gestão pública. Celeridade, Não dá para eu ter ali uma excelente decisão em um processo administrativo se eu levei 2 anos para examinar aquele processo. Então, o processo também precisa ser conduzido de maneira célere. Qualidade na prestação dos serviços públicos e dos serviços de um modo geral. Legal? Então, todas ideias relacionadas ao princípio da eficiência. Tá? E após 98, é importante nós percebermos que nós passamos a ter 2 dimensões principais quanto ao princípio da eficiência. A eficiência precisa ser observada tanto sob o ponto de vista da conduta do agente público, tá? Do qual se espera o melhor desempenho possível, beleza? Mas também no modo de organização e de estruturação da administração pública, no qual se espera a maior racionalidade possível, beleza? Então você, enquanto agente público, você sim, ao desempenhar ali o seu trabalho, por exemplo, ao instruir, ao analisar um processo, você sim precisa analisar aquele processo buscando proferir uma análise com a maior qualidade possível. Ao avaliar o ritmo em que você trabalha, há que se ter ali, sim, uma produtividade, Cadê? Aqui, produtividade. Tá legal? Quando você estiver exercendo o seu cargo, existe uma preocupação em reduzir os desperdícios. Eu vou utilizar aqui, vou imprimir esse material, eu vou imprimir aqui
só numa folha, eu vou imprimir frente e verso, né? Eu vou, enfim, me preocupar com os desperdícios, tá? Porque tudo isso está relacionado ao princípio da eficiência. Belezinha? Agora olha só, isso aqui é importante, tem muita questão de prova sobre esse último balãozinho aqui, ó. Por quê? Seguir a eficiência, galera, não é pretexto, não é justificativa para descumprir a lei. E o examinador adora dizer que para ser eficiente é possível, o gestor público está autorizado a descumprir o princípio da legalidade. Nós já comentamos, né? Um princípio não prevalece sempre sobre outro, né? Não existe uma hierarquia entre eles. Tá? Agora, é importante a gente lembrar que quando a gente fala em eficiência, nós estamos falando na administração pública sendo eficiente, mas dentro das alternativas legalmente cabíveis. Então vem cá, olha só, imagina que você é um gestor público, tá? E você está ali, né, gerenciando uma nova área lá dentro do seu órgão e você precisa de uma série de produtos, tá? Você precisa comprar junto ao mercado, adquirir mesmo uma série de insumos, uma série de produtos para aquela sua unidade atuar. E você pensando ali friamente, né, você poderia chegar à conclusão que, cara, fazer uma licitação vai demorar demais. É uma licitação, até planejar, submeter tudo aquilo à consultoria jurídica, né? O agente de contratação, ele finalmente publicar, conduzir aquele certame por baixo uns 6 meses. Então vem cá, eu sou muito apegado ao princípio da eficiência e eu quero celeridade. Cadê? Celeridade em todas essas compras. Então faz o seguinte, a administração pública precisa ser eficiente. Deixe de lado essa história de licitar e vamos comprar diretamente do mercado para ontem. Eu quero essa semana tudo entregue aqui na repartição pública porque a gente precisa agir. A gente precisa realmente produzir, né? E alcançar ali uma série de resultados em prol da coletividade. Galera, não é por aí. Tá bem? É claro, existe sim essa preocupação com a eficiência, mas dentro das alternativas que a lei dispõe, dentro das alternativas que a lei permite. Legal? Então, ao invés, por exemplo, de fazer ali vamos supor que você vai fazer ali uma contratação de baixo valor. Tá? Ao invés de fazer uma licitação, de repente é o caso de fazer uma dispensa de licitação, porque é uma alternativa que a lei dá, né, coloca nas mãos dos agentes públicos. Tá? Então, se cair qualquer questão de prova dizendo que o gestor público, para ser eficiente, ele está autorizado a descumprir a lei, a gente marca isso como errado. A eficiência ela deve ser visualizada entre as alternativas viabilizadas, né, permitidas pela lei. Belezinha? Mais aqui um bloco para a gente conhecer alguns exemplos. Tá? Muitas vezes as questões de prova vão exigir que a gente conheça, que a gente tenha esse contexto aqui de exemplos de regras relacionadas ao princípio da eficiência. Então, olha só. A primeira delas diz respeito à necessidade de se avaliar o desempenho, tá? Olhem só aqueles termos, aquelas ideias do slide anterior, avaliar o desempenho dos servidores públicos como condição para que eles possam adquirir a estabilidade no serviço público. Então, esta avaliação, né, que inclusive foi inserida por aquela reforma administrativa de 98, ela também materializa o princípio da eficiência. Tá? Eu só vou tornar estáveis os servidores públicos que provarem terem um bom desempenho funcional. Belezinha? Então, a avaliação de desempenho, né, como condição para a aquisição da estabilidade. Eu tenho um outro exemplo que são os chamados contratos de gestão. Os contratos de gestão que a administração celebra ali com outros órgãos públicos. Tá? Então, é um outro mecanismo que busca ampliar, aumentar a eficiência na atuação administrativa. Olha só, imagina aqui comigo que a gente tem lá o INSS, tá? O INSS é uma autarquia, e o INSS, pessoal, ele tem um passivo de pedidos de benefício muito grande. Né? Vamos imaginar aqui que o INSS lá tem uma fila de benefícios de 200 mil pedidos. Beleza? Muito bem. O INSS vai lá e celebra com a União, tá? Celebra lá com o Ministério, um contrato
um contrato de gestão. Beleza? Você lembrou aqui? Um contrato de gestão. E para que serve esse contrato de gestão? Olha só, o que vai acontecer? A partir desse contrato de gestão, o INSS ele vai se comprometer a alcançar algumas metas. Algumas metas de desempenho. Então, por exemplo, o INSS vai se comprometer com a administração direta a analisar 250 mil processos, 1000 pedidos de benefício em um ano. Beleza? Então está lá, né, uma das cláusulas desse contrato de gestão é esse comprometimento do alcance de metas, de produtividade, de resultado. Isso tem tudo a ver com o princípio da eficiência. Tá legal? E você pode perguntar, poxa, Daldi, e por que é que o INSS iria querer, né, celebrar um contrato de gestão com essas características? Porque, em contrapartida, ele tem um aumento da sua autonomia. Então, ele tem uma série de benefícios administrativos, tá, em termos gerenciais, orçamentários e financeiros, a partir desse contrato de gestão. Tá? Então, qual que é a ideia por trás do contrato de gestão? É reduzir os controles operacionais, os controles meio, e aumentar os controles finalísticos, aumentar os controles no resultado gerado por aquela organização. E é algo que tem tudo a ver com a administração pública gerencial. Belezinha? Então, o órgão que celebra o contrato de gestão, ele se pactua, né? Ele se compromete ao alcance de uma série de resultados, uma série de metas, e em contrapartida ele tem uma ampliação da sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira, algo que tem tudo a ver com o princípio da eficiência. Mais recentemente, amigos, nós tivemos a criação do chamado contrato de desempenho, né? Vamos puxar aqui, do contrato de desempenho. Tá? O contrato de desempenho, ele é muito similar ao contrato de gestão. Tá? O contrato de desempenho ele não está previsto na Constituição Federal, mas na legislação infraconstitucional, mas o seu objetivo é muito similar, né? Vou pactuar ali o alcance de metas e, em contrapartida, eu vou ter ali uma série de benefícios, inclusive quanto à gestão do pessoal. Belezinha? Terceiro item. Outro exemplo, né, de concretização do princípio da eficiência é a participação de usuários na gestão, né, e na fiscalização de serviços públicos. Tá? Então, se a gente vai lá no artigo 37, parágrafo 3º, nós vamos ver que é possível que os usuários do serviço público eles tenham acesso a uma série de informações e eles possam realmente controlar, né, ajudar ali na fiscalização. Para quê? Para ampliar a qualidade dos serviços públicos. Beleza? Nós temos ainda uma preocupação do Constituinte quanto à celeridade dos processos, tá? Não apenas em relação aos processos judiciais, mas também em relação aos processos administrativos. Tá? Então, os processos administrativos eles também devem ser concluídos, examinados com uma duração razoável. Belezinha? E finalmente, aqui, galera, bote um asterisco nesse quinto balãozinho, porque isso aqui é uma novidade, tá? É uma novidade, não é assim tão recente, né? É lá de março de 2021, tá? Mas a emenda constitucional número 109, ela inseriu na Constituição Federal o parágrafo 16 ao artigo 37. E qual que é a ideia por trás aqui dessa avaliação de políticas públicas? Né? É que, além de gastar, né, além de realmente fazer ali uma série de dispêndios nas políticas públicas, tem se exigido que o poder público ele volte naquela política que foi executada e ele avalie. E ele avalie não apenas quanto gastou, mas que ele avalie também os resultados daquela política pública. Belezinha? Por quê? Porque normalmente, né, no Brasil, historicamente, como é que as políticas são avaliadas? Né? Então a gente vê lá um gestor público dizendo, olha, no meu mandato, no ano tal, nós gastamos 2 milhões de reais na área de saúde,
Sendo que no mandato do meu sucessor, nós gastamos apenas 1,5 milhão, foi gasto apenas 1,5 milhão na área da saúde. Então, a minha gestão investiu muito mais na saúde, enfim. Então, normalmente, as políticas públicas são examinadas apenas quanto aos insumos empregados. E amigos, a administração gerencial, o princípio da eficiência, ele está ligado ao alcance de resultados. Então, que tal? Ao invés de examinar a política pública apenas sob o ponto de vista financeiro de quanto se gastou, que tal também nós avaliarmos em relação aos resultados gerados? Foram feitos X atendimentos no posto tal, foram feitas tantas cirurgias de emergência, tantas cirurgias eletivas, foram vacinadas tantas pessoas. Então, a ideia é que as políticas públicas sejam avaliadas, inclusive quanto aos resultados por elas gerados. É isso que agora passa a ser obrigatório pela própria Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 16, inserido aí em março de 2021. Belezinha? Questão de prova, vem cá. Olha só, esse item diz que atende ao princípio da eficiência, o agente público exerce suas atribuições do melhor modo possível para lograr os melhores resultados para o serviço público. Galera, eficiência, alcance de resultados para o serviço público, né? Tem tudo a ver, o item realmente está certinho, beleza? Então atende sim a esse princípio da eficiência, né? Essa busca por resultados, esse anseio por alcançar melhores resultados. Outra questão de prova diz lá que a conduta do agente público que busca o melhor desempenho possível com a finalidade de obter o melhor resultado, atende ao princípio da. Então é aquela típica questão que exige que a gente tenha ali uma noção, né, que a gente saiba diferenciar os princípios expressos na Constituição. Então desempenho, resultado, está ligado, né? Aqui a letra A não é pegadinha não, tudo isso aqui está ligado ao princípio da eficiência. Beleza? Tem mais questão de prova, olha só esta última. Considera as seguintes informações a respeito dos princípios constitucionais. Então a gente tem aqui 1, 2, 3. Ao final nós temos que relacionar a qual princípio se relaciona cada assertiva. Muito bem. Primeiro item, viola o princípio o ato administrativo incompatível com padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Tá? Aqui, pessoal, a gente já consegue perceber que esse primeiro item está violando o princípio da moralidade administrativa. Né? Moralidade administrativa, letras A, B e C. O segundo item fala em agente público exerce suas atribuições do melhor modo possível para lograr os melhores resultados para o serviço público. Né? Aqui, os enunciados já até começam a se repetir. Isso aqui se relaciona ao princípio da eficiência. Belezinha? Então, eu já fico aqui entre A e a B, né, que tem aqui eficiência. E o terceiro diz lá que viola o princípio, o ato administrativo praticado com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. Pessoal, vistas, né? Com vistas é o que? A finalidade daquele ato foi prejudicar ou beneficiar determinadas pessoas. O interesse particular prevaleceu em detrimento do interesse público. Então, nós estamos diante do princípio da impessoalidade, aqui nesse terceiro item. E com isso, a gente marca aqui a letra A como sendo o gabarito. Belezinha? Com isso, meus amigos, nós encerramos aqui esse bloco a respeito do princípio da eficiência.